Oi, gente, eu sou o Neto e esse é mais um Fluxo Podcast. Estamos hoje aqui reunidos para discutir sobre a educação lúdica, juntamente com o nosso professor doutor Rafael e nosso professor mestre Ednan Baldez. É com vocês. Olá. Opa. É um momento muito feliz para nós, né, aqui no Fluxo Podcast, porque o Rafael foi uma grata surpresa em relação à amizade, assim, com uma pessoa que a gente fez um link de amizade devido a um processo de apresentação de novas ideias, né? Eu fui convidado a fazer uma palestra na instituição. O Dr. Rafael Zanotti, ele é, não sei se é isso sim, também. Até eu estava em dúvida já, por isso que eu não falei. Daí, o Dr. Zanotti, ele é professor do Instituto Federal aqui no Maranhão e foi participando de um evento pedagógico e ele se interessou muito, né, por novas proposições pedagógicas. Só que ele próprio já existia, melhor dizendo, uma proposta pedagógica que é utilizando os board games, né? É esse o termo, né? Isso, board games, sim. Então, doutor Rafael, fala aqui para nós, como é que você enxerga os board games, como é que você enxerga essas plataformas que hoje, né, inclusive são muito rentáveis, né? A Galápagos é a brasileira que importa, né, boa parte desse conteúdo e a gente vê que não é muito barato, os jogos aí para mais de R$ 1.000, né? Mas assim, eles são complexos, até inteligíveis como se fossem obras literárias dentro do contexto, né? Mas assim, conta aqui para nós, qual é o teu conceito com relação a esses jogos? Qual a importância deles para a mente humana, para a construção da pessoa, dentro desse processo aí mítico que eles propõem? Em relação quando a gente fala de board games, né, os jogos tabuleiros modernos, aí nós temos várias denominações, porque a gente está acostumado, quando a gente fala de jogos de tabuleiro, ou a pessoa vai lembrar de xadrez, dama, gamão, vai lembrar no máximo, bambiário, Eu só lembro de War. Existe até alguns canais chamados War. Isso. Porque eu não quero saber, pô, não são jogos de tabuleiro moderno, que a gente fala, mas como que seria esse jogo? São jogos que você trabalha, qual que são as principais diferenças em relação ao War, por exemplo, o bambiário? E esses jogos, algumas vezes, podem demorar 3, 4, 5 horas de jogo, não terminar. Então, é que muitas pessoas falam, minha esposa era uma dessas, eu não gosto de jogos de tabuleiro, porque minha namorada nunca acaba. Então, você não pode chegar uma tarde e falar assim, vamos jogar um jogo? Se você não fala assim, não, mas eu tenho um compromisso de 10 horas da noite. A pessoa, não posso jogar, porque não dá tempo, acho que não dá o jogo. E esses jogos de tabuleiros modernos, que a gente nem são tão modernos assim, nós estamos falando de alguns de 50 anos, 30 anos, já estamos falando de jogos mais antigos, mas eles são jogos que demoram 40 minutos, 50 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E esses jogos, eles trazem várias informações. Você falou como obras literárias. Além de obras literárias, nós estamos falando também de obras de arte. Alguns desses jogos são lindos, são verdadeiras obras de arte. Pinturas fantásticas. Existe um jogo chamado Dixit, que é sobre o imaginário. Então, assim, eles são obras de arte abstratas e se trabalha com ele. E o jogo é todo baseado em você interpretar aquelas obras. Existe Modern Art, que é um outro jogo também, pensando em obras de arte. Então, assim, nós temos vários tipos de jogos. Os jogos, talvez os mais famosos, até faleceu esse ano, o autor dele, que se chama Catan, fez agora 30 anos. É um jogo de gerenciamento de recursos, é como se fosse uma bolsa de valores. Você aprende a usar a bolsa de valores, você precisa ter. Muito bom. É muito legal, porque você tem que ter madeira, pedra, ovelha e barro. Você só tem esses 4 recursos. Tem várias formas, né, através de dados, que você vai ganhando recurso, e algumas vezes você precisa dos 4 recursos, mas você só tem ovelha. O outro é o barro. Se você troca, eu te dou duas ovelhas por esse barro.
e você consegue recursos para criar a sua estrada, criar a sua cidade e você ganhar o jogo. Ele é um jogo que ele tem uma cooperação. Você não é obrigado a cooperar, mas se você não cooperar, você não ganha, porque enquanto um só tem a ovelha, o outro só tem barro. Mas a gente precisa trocar entre a gente, porque eu preciso de ovelha e barro. Precisa fazer um escambo, né, doutor? Você é obrigado a fazer os campos. Isso que é o legal do jogo. Você não é, mas eu tenho que interagir. Tem, porque se você não interagir, você não consegue. Aí quando você fala a parte da ludicidade, vem aquela parte do imaginário, né? Você imagina. E vem a parte também da educação. Vem a parte da interação social. Vem a parte da diversão offline. Tudo isso vem com os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, principalmente, por incrível que pareça, durante a pandemia, foi quando teve um levante, né, em 2020, aqui no Brasil. O pessoal começou a buscar mais jogos de tabuleiro. Por quê? Porque todo mundo estava saturado do online. As pessoas não estavam nas escolas, tudo era online. A pessoa estava saindo online. Aí, o que ele podia fazer? Sair do online, mas continuava em casa. Board games. Duas coisas que aumentaram muito a procura em 2020, por incrível que pareça, foi Ling e Sinuca, e o segundo lugar foi os board games. Board game. Sinuca foi a coisa mais cresceu, depois foi os board games. Yeah. E aqui no Brasil não tinha esse costume. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, qualquer filme que você vai assistir ou série, sempre tem a noite de jogos, quando algumas vezes jovens adultos, fazem uma noite que juntam os amigos para jogar algum tipo de jogo. Quem nunca viu quem gosta daquela série The Big Bang Theory, sempre eles têm a noite dos jogos. E algumas vezes são jogos board games. O famoso Jenga, que é um jogo de construção. O Fireball Island, a Ilha Proibida. O próprio Monopoly, né? Monopoly. Eles jogam muito Monopoly no Big Bang. E tem a versão, né, gamificada, ou quando eu falo gamificada, é de videogame mesmo, do Monopoly. Sim, aí o que aconteceu? As pessoas começaram a gostar tanto de board games, só que você falou questão de valores. Caro. Aqui no Brasil, principalmente, é muito caro. Tanto é que eu comecei a minha coleção por um acaso. Eu fui fazer meu pós-doc em Portugal. Pós-doc, tá, gente? Então não, Alto nível aqui no podcast, por favor, respeitem. Quando eu estava minha esposa e eu estava em Portugal, a gente começou a perceber que tinha promoção de jogos de tabuleiro, né? Aí tinha uns jogos baratos, eu disse, vamos testar. Aí eu comprei um, aí a gente gostou na casa que a gente estava, na República, o pessoal começou a gostar também. Aí eu falei, tem outra promoção ali, vamos pegar outro. 2 euros, vale a pena, vou testar. 3 euros. Aí começou a virar uma febre, nossa, e a gente começou a colecionar esses jogos de tabuleiro barato. E a gente ficou fascinado, a gente ia rodando, onde a gente encontrava, a gente procurava o que estava em promoção. Nem sabia como que ia ser o jogo, mas eu via que estava em promoção, eu entrava e depois eu percebia que ele era riquíssimo, era um jogo fantástico e eu não sabia, nunca tinha ouvido falar daquilo. Aí quando eu voltei aqui do Brasil, a gente ficou apaixonado por isso, infelizmente foi na mesma época da pandemia, né? Aí em março de 2020, nós tivemos a oportunidade de ter um projeto para financiar exatamente essa ideia de educação e jogos do governo do Maranhão. A gente pensou em importar esses jogos, porque tinha muito poucos jogos ainda, e trabalhar nas escolas. E aí, mas só que não deu para ir à frente, nós tivemos alguns problemas pessoais, saúde, não deu para continuar. E aí, 2 anos depois, eu comecei um projeto dentro do IFMA, exatamente com os jogos de tabuleiro. Então, a gente adquire jogos de tabuleiro e trabalha com nossos alunos jogos de tabuleiro para essas competências, né? Hoje em dia, a gente gosta muito das competências para o século XXI, competências da educação. Por exemplo, só o fato de você ter empatia, de você olhar no olho de uma pessoa e entender se ela está gostando ou não daquilo, se ela está falando a verdade ou não. O fato de você ter uma resolução de problemas de uma forma diferenciada. Tudo isso são coisas simples, mas que a gente tem desenvolvido muito pouco, principalmente nas escolas. E dentro de casa também, as pessoas estão tão vidradas em ter coisas tão rápidas, fáceis. Por exemplo, o acesso a streamings, né? Eu consigo ver série a hora que eu quiser, vejo filme a hora que eu quiser. As pessoas querem o instantâneo. Eu quero o agora e o aqui. Não me importa como eu vou alcançar, mas eu quero isso agora, eu quero ser imediatista e o resto deixa pra lá depois. Isso, e o jogo de tabuleiro tem um diferencial. Primeiro que ele começa, você tem que se juntar com as pessoas
para trabalhar aquilo. Ou se você tem que começar a ensinar aquela pessoa como jogar. E depois você tem que começar a cativar as pessoas para elas quererem jogar com você com frequência. Porque o maior problema de quem gosta de board games, que é o meu caso, é que você não tem amigos suficientes para que queiram jogar com você. Porque todo mundo só quer ver rede social. A pessoa prefere gastar 4 horas fazendo scroll down, né? Olhando barra, né, de rede social. Mas ele não quer gastar 30 minutos para jogar um jogo que você vai se divertir, vai brincar, vai conversar. É uma mudança é um problema, na verdade. A gente vê, tanto é que a gente trabalha para os alunos nunca imaginaram que eles poderiam se divertir durante 4 horas sem botar a mão no celular. Uma das propostas que a gente fala é assim, não põe a mão no celular, só vai poder pegar o celular se for para tirar foto da gente jogando. Tanto é que eles ficam durante 4 horas sem botar a mão no celular e quando eles vão ver. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. Sim. Esse processo de implantação, doutor, nas escolas, teve muita rejeição por parte de alguns alunos ou foi de fácil aceitação? Não é fácil, porque quando você fala de jogo de tabuleiro, primeira coisa, as pessoas falam, não gosto. Sempre diz, não gosto. Ah, é chato. Cara, você nunca viu. Você nunca jogou. Ah, eu joguei Uno. Pô, você jogou jogo de tabuleiro. Uno. Poxa, Deus do céu. Isso é um jogo. Eu pensei, aí ele, qual jogo você vai mostrar? Eu falei assim, depende. A minha coleção pessoal, hoje em dia, tá beirando 70 jogos. Opa, escolha aí, por favor, na parede. É isso. Eu falo, você quer um jogo de 10 minutos? Eu tenho. Você quer um jogo de 1h30? Eu tenho. Você quer um jogo que vai marumar, enfim, aquele fato que você vai bater um tempão até entender como... Quer um para construir a civilização? Eu tenho. Você quer um jogo só pra brincar? Você quer um jogo pra matar o outro? Você quer um jogo pra sacanear o outro? Hoje no meu jogo um que chama Coop. É um jogo simples, com uma arte linda, arte brasileira. Lá foram traduzidos em 10 línguas. Pra cada língua que é traduzida, eles fazem uma arte diferente. E assim, a brasileira, de longe, é a mais linda que existe. E assim, é um jogo que onde eu levo os alunos, as pessoas, todo mundo quer jogar. É um jogo simples de blefe. As pessoas veem que, mas eu menti. Bem, você está mentindo porque é uma interação social, é uma convenção que naquele É o processo do jogo, é você fazer o blefe para outra pessoa cair em... De uma forma, você conseguiu convencer a outra pessoa que você está certo e você está mentindo. Isso é legal, porque você vai trabalhar uma outra coisa que autoconfiança e convencimento. É difícil, é um jogo que você tem que convencer a pessoa a não olhar, ou de alguns trejeitos, do jeito de falar, que você é um determinado personagem. Eu falo, isso é tão importante porque o aluno hoje em dia, não sou um aluno, né? A gente fala do aluno porque eu penso no processo pedagógico, mas as pessoas, elas têm uma autoestima muito baixa. As pessoas, elas estão sempre achando que não conseguem, ninguém gosta, ninguém presta atenção. Comparando a sua vida com a vida do outro e ficam justamente nessa beira do abismo. Fulano de tal é melhor, eu não consigo nada. E então a autoestima vai lá para baixo, vai... Isso, exatamente. As redes sociais, elas florescem, né? Que elas tentam mostrar uma coisa que é irreal, que as pessoas acham que é real. E aí quando você começa a interagir com aquelas pessoas e começa a ver o real, que é você olhar no olho delas, putz, você tá falando a verdade? Aí quando você descobre que o lado tá falando a verdade ou mentira, é uma brincadeira. Eu falo que é tão importante que existe também uma diferença, né, de jogo e brincadeira, né? O jogo é aquilo que tem regras claras, vai se divertir ou não. O jogo você pode ou não se divertir, pode ser que você ficou chateado que você perdeu. E na brincadeira não tem regra, né? Mas a gente tem que pensar que o jogo é um processo tão importante de você seguir um protocolo, de você seguir regras mínimas. As pessoas têm muita dificuldade de seguir regras. O horário para começar, o horário para terminar, uma pressão, termina logo o seu turno, finaliza. E eu fiz uma decisão errada aqui. Sob pressão. Isso, mas agora vamos ver se na próxima vez você consegue melhorar essa decisão errada sua. Parece brincadeira, mas você vai aprendendo competências que as pessoas estão esquecendo. Não é que a gente não saiba, é porque a gente não é treinado para isso. Tudo nós somos condicionados e treinados. Eu falo com jogos, tem essa vantagem que eu posso escolher o que eu vou treinar naquele momento. Eu posso treinar, por exemplo, destreza manual. Aí, pra que isso? Cara, não sei. O que você vai fazer? Se você vai ter que tocar uma torneira, você tem que saber ter uma destreza mínima. Se você tem que tomar cuidado, mas você tem que ser a destreza manual. Tem jogos que treinam só a destreza manual. Tem jogos que trabalham reação. Qual a vantagem de ação? Atenção.
Se você tem que reagir, tem que dar uma tapa na hora que aparecer uma determinada carta, você tem que estar ligado com que aquela carta, com aquele nome, que faz a reação com os outros, para eles ali bater errado. E você tá pleno naquilo ali. A gente fala muito que o jogo faz com que você esqueça o mundo lá fora e entre naquele mundo. Aquele mundo é um mundo seu, com aquele grupo, e tem suas determinadas regras. E assim, esse mundo pode durar 15 minutos. Isso que eu gosto de falar sempre, os board games podem demorar 15 minutos. Mas uma partida demora 15 minutos. Pô, demora. Mas você pode fazer 10 partidas. Como tem jogos que podem demorar a tarde ou a manhã inteira E faz uma. e faz só uma partida. Pode ser tão intensa, pode ser tão emocionante que a ponto de fazer você esquecer todos os seus problemas e o resto ganhando. O Neto, ele tem uma experiência, assim como eu, não exatamente dos jogos de tabuleiro, mas dos roleplay RPGs. Perfeito. Gostava muito de jogar, joguei muito. E muito mesmo, diversos, né? Papai, Magos. Jogamos D&D, jogamos Trevas, Anjos eu joguei. Joguei muito. E o que ele tá falando é justamente porque algumas vezes eu consegui me reunir com eles, os nossos amigos, e a gente jogou e assim. Pela manhã e vai à noite, almoçava, jantava, continuava jogando e perdi a noção. Só uma instância da aventura. Às vezes não chegava nem a uma, não conseguia nem passar. Pra terminar. Então tá a complexidade, né? E os elementos, eles entram, né, dentro dos RPGs também, assim, de uma forma muito rica, né? O Vampire, por exemplo, que os personagens, alguns, né? Não, pô, eu sou bom, eu quero matar, eu quero beber o sangue ali do NPC, né? Que é o personagem lá, que é controlado, né? Que faz toda a trama. E aí você fica uma demanda, né? O emotivo, a feliz até porque você está fazendo jus à personalidade que você escolheu pro teu personagem dentro da trama, né? Então, é muito rico. E você que é parado, só te ouvir, olha pra mim, pô, tu não é forte, né? Mas assim, eu criei investigado, acho que ainda é isso aqui que eu posso usar. E também eu com relação a esse teu objeto, né? Que não deixa de ser um objeto. Eu tive uma memória destravada aqui, destravou, me lembrei de muita coisa que a gente jogou, entendeu? Tanto que a efetividade, né? Pelo projeto ele, né? Até os jogos em si, né? De que eles podem ofertar esse tipo de jogo em específico, que as pessoas talvez não percebam, né? Porque eles não estão Gamificadas, né? Estão tão virtuais, eletrônicas, né? Em jogos online, quer seja de tiro, quer seja... Eu sempre digo assim, jogos online, pra mim não tem tanta graça porque não tem uma história a ser contada. Eu gosto de jogos eletrônicos, eu gosto de RPG, eu gosto de jogo de livro, eu gosto de jogo de tabuleiro, porque às vezes tem toda uma história por trás a ser contada, né? Então, um jogo online é só aquela coisa o tempo todo. Tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. E pra mim se torna muito repetitivo. Não tem começo, meio e fim. Alguns modelos, né, eles meio que se perdem, né, nessa repetição. A gente foi aí, né, por Diablo 4 E né, continuar. E assim, os produtores fizeram alguma coisa e depois aí até dá uma pesquisada aí, né, pra ver sobre isso. Mas assim, eles fizeram alguma coisa que a penalidade foi endurecida. Eu não sei se foi em relação a performance de game em si. Porque assim, esses jogos, inclusive, é muito caro, né? tá 500 pilas, mano. Tem condição não. Para PC. Pra PC. E tem que ter um PC da NASA agora. Sim, não, aí eu joguei o Diablo 2.
Isso aí é 2004, 2000, não, 2006 ou 2007, eu acho que é 2000, que era o Diablo 2, que era bem legal, mas imagina, tu pagar 350 pila num game, em que inclusive você tem lá, eu acho que o Diablo 4 tem loot box, não tem? Tem. E as loot box Eu não sou fã. mercantilismo dentro, né, dessa área de games que tira o termo diversão, que aí volta pro nude, que é aquilo que tu falou, né, de expressar, o jogo do tabuleiro, o board game, é lúdico, ele não é uma brincadeira, e essa distinção, ela é muito específica, porque até o termo lúdico, se for traduzir lá da etimologia da palavra, é redundante, a etimologia da palavra, mas assim, a da etimologia vai significar, em nossa língua materna, diversão. E não é brincadeira, tem muitos pedagogos, né? Tem certos pedagogos que associam o lúdico com implicar. Não é Não é. Tem que ter todo um estudo. então, toda uma construção. onde as regras não podem ser queridas, não que não sejam flexíveis, podem se ainda ter problema, mas existe um princípio ali a ser resguardado. E nessa perspectiva do lúdico nos board games, como você percebe isso, doutor Rafael? Em relação ao lúdico, ele é tudo, porque ele é diversão, né? Porque primeiro, você já está com as pessoas numa mesa, já mudou, porque normalmente, infelizmente, é comum você estar numa mesa e as pessoas não estarem lá. Por quê? Vai estar cada um no seu celular. Por incrível que pareça, você está numa mesa com 7 pessoas em 7 celulares. Se não tiver 8, com uma pessoa com 2 celulares diferentes, e não estarem conversando naquele mesmo tempo. E no jogo, você é obrigado a estar ligado, todo mundo ligado ao mesmo tempo. E aí vem por que a diversão? Porque tá todo mundo ligado para a mesma coisa, e aí vai se divertir porque você quer ganhar, mas muitas vezes você não quer nem ganhar, mas você quer fazer com que o outro perca. Só com uma brincadeira, só com uma diversão que muitas vezes você esquece. Então, isso é a parte interessante. Tem vários jogos que eu trago alguns amigos lá pra casa, a gente vai jogar. E assim, a pessoa não quer nem ganhar, mas ela quer que a esposa perca. Ela olha para um amigo e perca. Maridão bom, hein? Esse maridão, não, tu vai perder. Competitividade ao extremo entre marido e mulher. Meus amigos falar, eles querem brincar. E a outra coisa que eu percebo é a questão de você trazer fórmulas diferentes de pensar o mundo. Você traz, a hora que você está lá jogando, uma coisa tão simples, de repente, a pessoa olha e fala assim, cara, nunca pensei nisso. Esse jogo chamado igual Ticket to Ride é um jogo de andar de trenzinho. Quando eu trouxe esse jogo dos meus pais, eu não esqueço até hoje. Meu pai falou assim, como assim vou montar trenzinho? Você vai montar uma estradinha com esse trenzinho. Isso é bom? Pai, mas porque isso é bom? Pai, vamos testar? Eu joguei uma vez, 2 vezes. Depois eu chego, pai, vamos jogar um jogo? Eu quero aquele do trenzinho, aquele que tem que botar os trenzinhos lá. Porque você percebe que ele nunca pensou que montar trenzinhos, montar caminhozinhos era tão divertido. Criar cenários, criar uma cidade. Não é exatamente um RPG, mas existem jogos como Cidadelas. Ele é um jogo que você tem que criar uma cidade, tem um contexto, tem umas regras para você criar essa cidade. E tem lá o ladrão, tem os personagens lá. Inclusive, esse jogo de tabuleiro, ele já foi importado para forma digital. E é online. Tu cria tua cidade, cria teus personagens e tu tem que manter aquela cidade funcionando. Porque tu é como se fosse o prefeito, o governador, o dono da cidade. É muito interessante. Para a construção social de um aluno, chega a ser a base mesmo, não é, Duca? E quando eu falo parte online, é porque assim, do online não tem nada contra, tanto é que tem vários jogos de tabuleiros. Nós temos a versão que, por exemplo, o site chamado BGA. O BGA é o Board Game Online, né? Ele é para
você conhecer jogos, você paga um valor, por exemplo, não lembro agora, hoje em dia, valores em torno de uns R$ 20 por mês, e você tem acesso a um catálogo, hoje em dia deve estar na casa de uns 300 ou 400 jogos. E qual a vantagem? Você conhecer o jogo antes de comprar. O Ednan até falou aqui agora que o valor. O poker é o maior impeditivo de comprar jogos de tabuleiro. Eu falo isso como uma pessoa do hobby, o que eu gosto. E também até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, como qualquer hobby, a gente tem que tomar muito cuidado de você não se envolver demais e gastar demais, porque você vai se envolvendo, né? O board game, ele é um hobby, existe um nicho, né, do pessoal. Então nós temos locais que a gente faz leilão. É muito comum você vender jogos e comprar. Às vezes as pessoas, elas confundem muito o hobby com uma necessidade extrema. Eu vejo isso. Você tem algumas situações absurdas. Um jogo, por exemplo, custa R$300. Um jogo custa R$300. Começou o leilão a 110. Vale a pena. Um jogo, normalmente, que quem é do hobby cuida muito bem do jogo. Então, se tem um jogo de 2, 3 anos, que ele é impecável. Mesmo ele tendo sido usado, as pessoas cuidam muito bem do jogo. Então, o jogo está muito bem por 2 anos de uso. Só começou por R$110, o jogo custa 200, vale a pena. Só que no leilão, as pessoas começam a usar como uma forma de jogo o próprio leilão. E aí começa, no final das contas, um jogo que você compra novo, da caixa, com R$200, no leilão vai chegar a 250, o mesmo jogo. E aí também tem que tomar esse cuidado. Quem é do hobby começa a achar que tudo é gamificado. Tudo é uma competição. É uma competição. E aí tem que tomar cuidado também, que isso é muito comum. Todos sites, trabalho board game, assim, board game é um jogo, é gostoso, mas você tem que tomar cuidado, para você não gastar também, porque existem várias casas, por exemplo, aqui no Maranhão, em São Luís, existem luderias, se eu não me engano, a Ludorama e É mais conhecido. é a maior, né, que tem aqui. Mas tem uma outra que abriu que agora eu esqueci, se eu não sei se é Jongo da Ilha, mas são 2 luderias que eu lembro que você vai lá para quê? Para conhecer jogos. Porque você conhece o jogo, mas pode ser que você queira comprar ou não. Porque os jogos tem que saber disso, não é? Você vai gostar de todos os jogos de tabuleiro. Eu, por exemplo, eu já sou uma pessoa que, como eu gosto de introduzir as pessoas nos jogos, eu gosto muito nem de jogar, é de ensinar as pessoas a jogarem e ver elas evoluindo o jogo. Eu passo várias vezes com amigos ou com os estudantes. Eu passo 4 meses com jogos diferentes, ensino eles a jogar. E a minha diversão é ver eles corrigindo o jogo. Já tô num nível que eu gosto disso. Então, claro que eu gosto de jogar, mas eu gosto de estar no ambiente com jogos de tabuleiro. Eu já assisto programas, pessoas jogando jogos de tabuleiro, comentando jogos de tabuleiro, mostrando como que ele fez para modificar uma regra que estava com um problema no jogo de tabuleiro. Ele pegou, não fizeram bem uma regra, e aí ele modificou aquela regra. Eu já começo a acompanhar isso. Mas é porque a gente vai mudando também. Ah, mas todo mundo tem que fazer isso? Claro que não. Todo mundo que vai jogar bola tem que saber. Eu sempre falo, todo mundo vai jogar bola, tem que saber jogar em todas as posições, tem que ser técnico, tem que saber de todos os times. Não, você pode só ir lá jogar bola. É a mesma coisa de jogo de tabuleiro. Você pode ir lá jogar 2 jogos de tabuleiro que você gosta. Eu gosto de jogar este e esse. Eu posso gostar de War? Pode. War é legal? É. Eu posso gostar de Banco Imobiliário? Pode. Ah, mas você falou que é um jogo que... Eu sempre falo. Eu falei que ele é um jogo que muitas pessoas não gostam porque ele não tem tempo para acabar. Mas se você colocar no cronômetro, você muda uma regra. Se em vez de jogar o Banco até todo mundo falir, isso aqui você não fala durante 1 hora. Se por 1 hora que se tiver mais dinheiro, ganhou o jogo que era enfadonhos e as pessoas não gastavam, agora é um jogo que dá para jogar. Eu, por exemplo, comprei um banco imobiliário. Eu comprei um banco imobiliário, um jogo imobiliário cósmico. O que foi um brasileiro, um físico brasileiro, fez durante a pandemia. Ele pegou todo o imobiliário e mudou para o tema cósmico. A estrela corrigou ele. Ele fez o tema cósmico. E eu vou usar nas aulas. Por exemplo, eu tenho uma aula com origem da vida que eu tenho que mostrar um pouco sobre a cosmos. E aí, mas eu vou usar o tempo todo? Não, nunca vou usar durante 40 minutos. Ah, mas quem vai ganhar? Quem vai ter mais dinheiro naqueles 40 minutos? Mas se ninguém falir, não tem problema. Eu mudei a regra. Isso é outra coisa também. Diferente de alguns jogos online, que você não pode mudar a regra, nos jogos de tabuleiro você pode fazer o que a gente chama de regras da casa. Vou convencionar aqui que se a gente fizer tantos pontos, acabou. Vou convencionar que a gente pode fazer isso. Tudo bem, gente. As regras da casa
fazem parte da diversão, porque já que a parte do Ludo, né, tem a parte da diversão, por que não modificar para o grupo que você está? Para cada grupo que você tiver, isso é o legal do jogo do tabuleiro, essa chance de você fazer essa alteração, pequenas alterações que ficar divertido para aquele grupo. E para um outro grupo pode ficar pior, pode, mas não tem problema, para aquele grupo talvez ele tenha que usar a regra original. Isso é muito interessante, tem vários jogos de tabuleiro hoje em dia que já trazem cartas coringas para fazer o quê? Use ela da melhor forma que você achar pro seu grupo. O próprio jogo propõe. Ele já te deu, ele já tira, ele fala assim, ó, toma essas 2 cartas. Ela serve pra quê? O que você acha que deve mudar no jogo pra vocês? Tá lá. Então é a diversão, a gente quer jogar pra ter diversão, quer jogar pra ter contato social. Mas tem vários eventos no Brasil chamado DOF, por exemplo, que é diversão offline. E o pessoal vai pra lá, pro local, no caso foi São Paulo, só pra jogar jogos de tabuleiro offline, pra você não ter nada online. Ah, mas o pessoal é contra online? Não, vários deles são divulgadores científicos, são divulgadores da área de podcasters, youtubers, trabalham em TI, só que eles falam que eu trabalho tanto com TI que eu não quero minha diversão seja tela também. Eu trabalho tanto com tela, pra que minha diversão vai ser tela? Isso. É uma coisa que a gente tem que pensar. Hoje em dia a gente usa muito tela. Pô, se eu puder tirar meus olhos da tela pelo menos um pouquinho, a pessoa tá com trabalho o dia inteiro, aí ela vai se divertir, o que ela vai fazer? Vai ver a TV. Ela vai se divertir, vai olhar o celular, ela vai se divertir. E por que não usar uma coisa que não seja tela? A gente tem tantas coisas pra se divertir, por que tem que ser tela? Sim. Não sou contra a tela, tá, gente? Pelo contrário, eu adoro telas, eu uso delas pra trabalhar, pra me divertir. Mas A gente tem que ter outras coisas. hoje em dia a dependência de tela já é uma doença Já é uma doença. constatada que está Causando, inclusive, ansiedade. causando graves ansiedades em várias pessoas. Pessoas que sofrem de insônia, pessoas que, inclusive, estão entrando em processos depressivos, que não se percebem no processo depressivo, porque ele é muito subliminar, muito implícito, né? Então, as telas, elas estão diretamente envolvidas nisso, né? Hoje, até a própria tecnologia mesmo propõe a diminuição, né, da luz azul. Existe uma luz noturna já para ser utilizada durante a noite mesmo, Pra estimular menos. para estimular menos a retina, ter menos luminescência e E te deixar menos ativo, né? Esse não melhor porque fé. isso. O indicado é que se pare 1 hora antes para poder ter um sono agradável, né? De qualidade. Você poderia estar lendo um livro jogando um board game. Exatamente. Você pega e é muito importante essa ideia porque as pessoas estão usando, eu falo muito, até para os nossos alunos, tem alunos que vão fazer Enem, por exemplo, no final do ano. Eu falo, gente, vocês vão ter que ficar um dia, acho que 4 horas, outro dia são 5 horas, mais ou menos isso, né? São 9 horas em 2 dias diferentes. As pessoas não estão conseguindo ficar esse tempo fora sem usar um celular. E aí eu uso o voice gamer, esse me remeta e falo, ó, não coloca a mão no celular que vai te ajudar depois. E aí vários deles falam, professor, eu não olhei a minha notificação no WhatsApp durante 3 horas. Nunca fiz isso. É bom demais. Eu aprendi a estudar me desligando das redes. Sim. Porque eu percebi que o meu foco aumenta. Antes eu tinha uma ansiedade muito grande em sentar para estudar e ficar toda hora no celular. Ficava, será que... não, mas aconteceu alguma coisa no mundo. Não, hoje em dia eu pego, desligo o Wi-Fi e sempre tem que desligar. Eu sempre desligo. Eu sempre aconselho para todo mundo, forem estudar, forem dormir, desliguem o Wi-Fi, desliguem tudo, pois vai ser um sono agradável. Você não vai sentir nem a necessidade, não vai escutar aquele gostoso que tu tem, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu já sou o contrário. Eu odeio ouvir os vibrar. Meu celular é o famoso não perturbe nem silencioso. Tanto é que para falar comigo, muitas vezes tem que ligar mesmo, né, doutor? Me liga que tu vai conseguir falar comigo.
E muitas pessoas falam, você não atende celular, não? Se você me ligar, você não ligou. Isso. Eu não fico. Claro, tem vezes, como eu trabalho, eu preciso do celular, né? E eu vou olhando X minutos. Tem alguns amigos nossos que eu achei fantástico. Ele falou, ele põe lá no WhatsApp dele, olha o meu celular, às 8 da manhã, 8h15, eu não sei se era 1h30, e não sei o que lá. São os horários que eu olho, então, os horários que eu vou te responder. Eu achei fantástico, ele deixou bem claro no celular dele quais horários. Eu falei, olha, porque ele não tem que olhar o tempo. Não tem, não é obrigado. Isso que a pessoa tem que entender, hoje não é obrigado. Os jogos de tabuleiro traz esse elemento de você poder ficar. Mesmo hoje em dia tem vários jogos que já são interligados com o celular, com o smartphone, com o tablet. Não tem. Realidade 4K, realidade aumentada, onde você escaneia no tabuleiro, mas você escaneia o QR Code no celular, ele já te mostra algo no celular. Isso, mas já mudou, já não é, você não está usando o celular para ver uma rede social. É no jogo em si. Já é uma ferramenta. É uma ferramenta, isso é legal, isso é importante também. E professor, Sim. eu fiz uma breve pesquisa e vi que os jogos são muito utilizados também no quesito de matemática, ciências, história e geografia, para mostrar como os jogos podem ser utilizados para recriar eventos históricos, tanto nacionais quanto internacionais. Seria mais uma forma do aluno assimilar facilmente e prazerosamente esse conteúdo. Conta aqui pra gente, na sua experiência, os board games têm feito diferença em comparação àquele ensino tradicional? E a gente sempre usa, né, o ensino em algum momento. Isso faz parte, né? É verdade. A gente às vezes tem que entregar um conteúdo duro, né? E tal. Então, tem tido uma diferença realmente expressiva em relação à assimilação desses conteúdos? Então, o que eu reparei hoje em dia? Eu não uso. Você gosta muito de jogos, você usa até todos os seus jogos. Não, às vezes tem uma minha que jogou bem uma vez. Mas o que acontece? Eu percebo que o board game ele tem esse potencial. Algumas disciplinas específicas são mais fáceis. Por exemplo, tem uma disciplina que eu ministro, que é a evolução. Ela, no curso superior, por exemplo, os alunos são obrigados a criar jogos. No final da disciplina eles são obrigados. Cara, geralmente a gente cria de 5 a 6 jogos que eles vão abordar vários temas específicos de evolução. Evolução biológica, né? E aí, o que eu percebo? Pelo fato de gastar aquele tempo para ganhar o jogo, ele aprende mais e quando ele vai explicar aquilo para os alunos. Então os alunos começam a ter noção, que chama de introdutório. Muitas vezes não é para você aprender o conteúdo, mas ele serve para você introduzir o conteúdo ou para analisar o conteúdo. Porque se você tentar que o jogo seja a forma de aprendizado puro e simples, é muito difícil. Por quê? Porque vai ficar chato. Porque se o jogo virar forma de aprendizado puro e simples, o aluno já vai assimilar que aquilo ali não é mais divertido. Porque ele é obrigado, no final das contas, a ter um resultado para uma prova, tudo. Mas se você usar ele só como O complemento da... Então, vamos começar agora. Vamos falar sobre o quê? Vou falar sobre a origem da vida. Beleza, a origem da vida. Para falar de origem da vida, eu gosto de falar de origem do universo. Vamos entender o que tem no universo? Antes disso, aí eu vou começar, vai ser agora. Posso depois falar para vocês como foi o teste. Aí eu vou pegar o jogo Cosmo, do Forge Game lá de Bonaviário, a gente jogar durante 40 minutos, que lá tem as constelações, tem as nebulosas. Vou mostrar aquele ambiente e falar assim, ó, isso aqui é sobre a origem do universo. Vocês viram os elementos? Viram. Agora vamos falar sobre a parte biológica, vamos falar sobre a parte física, vamos falar um pouco sobre teoria de cordas, vamos falar sobre energia. Eu amo. Vamos trabalhar isso? Vamos. Mas aí quando eu falar de uma nebulosa, já não é uma coisa para ele completamente esquisita, porque ele viu um novo... aquele negócio que vai ali, x luz. E ele já tem elementos. Eu percebi, por exemplo, alguns jogos muito complexos de evolução. Evolução, por incrível que pareça, é um dos temas dentro da biologia que mais tem board games. E o problema são os board games mais difíceis. Não conseguiram fazer um board game
fácil ainda. Então, eles são muito reflexos. Então, não dá para você usar numa sala de aula como uma forma 100% o tempo todo. mostrar, ó, vou jogar um pouquinho dele. Olha ele, aí você... Jogos de genética, tinha vários lá de seleção natural, que são jogos simples. Eu tô falando da parte biológica. A parte de geografia, eles têm Tip to Ride. O Tip to Ride, ele é um mapa, por exemplo, um deles é o Tip to Ride Europa. Tem um mapa da Europa. Tem o Tip to Ride que você consegue adaptar, que eles fizeram uma adaptação, que é o mapa do Brasil e da América, na verdade, da América É do Sul. muito bom. Fizeram uma modificação todinha com as cartas todas. Você só tem que ter os trenzinhos, né? Que já é do padrão. Só tem os trenzinhos e dali você faz o mapa e utiliza o board game todo pronto para ensinar a geografia do Brasil. Vai falar sobre história, existem jogos, por exemplo, muito simples, que é o Time Machine, que é a máquina do tempo. Ele vai te falar um evento, você tem que saber se esse evento é antes ou depois de um outro evento. Então, cada um vai puxando uma carta e esse evento foi antes ou depois desse. E o jogo é você em ordem crescente ou decrescente, determinados eventos históricos. Aí tem alguns, tem Time Machine do Brasil, Time Machine mundial, Time Machine das guerras. Tem várias formas de ser trabalhada. Tem jogos que você trabalha com a parte de utopia, futurópia. Como que você faz para que um mundo seja utópico, que ninguém precisa trabalhar, porque os robôs vão trabalhar por você. Ele vai criando isso, ele vai falando sobre a ideia, ensinando sobre o que é trabalho, o que é e aqui nós temos que fazer algumas leis para preservar o trabalhador, da comunidade. E é muito legal, são coisas assim, simples que eles trazem. Tem jogos, por exemplo, Innovation, ele vai falando desde da história, da pré-história até a Idade Moderna, e vai colocando várias informações sobre a Idade Média, vai colocando ao longo do jogo. E existe uma editora, eu vou sempre falar dela, uma editora portuguesa, chamada Pitágoras, que ela traz vários jogos, obviamente trazendo muito da cultura portuguesa. Então tem a Batalha de Aljubarrota, que é a batalha entre Portugal e Espanha. O jogo passa essa batalha, você ganha um ingresso. Quem compra o jogo ganha o ingresso para entrar lá no museu gratuito. Só pelo fato de você ter comprado. Fala sobre Lusitânia, fala sobre o Império Romano em Portugal. Quem eram os grupos que existiam em Portugal. Vários, que era só sobre gente de história, falando de principais pessoas famosas no mundo da parte de história e da ciência. E também tudo essa editora portuguesa, que eu acho fantástico. Existem outros que estão tentando trazer também para o Brasil, mas você vê que existe. Não tem como ser só uma aula usando jogos. Mas os jogos, eles podem modificar a forma que a pessoa vai estar receptiva àquele conteúdo. Só pelo fato de você mostrar para ela, talvez, os elementos. Claro, tem jogos que não são board games. Quiz, por exemplo. O pessoal gosta de quiz. Mas se você fizer quiz todas as aulas, se torna uma coisa chata, uma coisa monótona, repetitiva. E deixa de ser lúdico. E bom, o RPG já tem vários trabalhos de história, muito legal. O pessoal utiliza o RPG, já tem muito RPG, faz o RPG contando história em Maranhão. O pessoal já montam campanhas, mostrando uma história em Leão, a gente falou cronológico, algumas partes, com o RPG. Eu achei fantástico essa ideia. E é muito importante isso, porque você pode usar os jogos, board games, roleplays, digitais, mas não como uma única ferramenta, mas como um auxiliador, porque a gente tem que lembrar que a educação não é só passar o conteúdo, é você querer que a pessoa queira receber aquele conteúdo. Isso que é o mais difícil, né? Muitas vezes, passar conteúdo qualquer professor, qualquer educador consegue. Passar, né? É algo fazer com que a pessoa queira receber. E aí o board game, ele muitas vezes ele tira matemática, por exemplo. Existe um jogo famosíssimo desses, assim, infantis até, chama Arquimedes. Cara, é um jogo, simplesmente ensina a multiplicar, mas é tão leve o jogo que a pessoa começa... Gostei. E dali você começa a entrar com as operações matemáticas mais complexas. Mas você já quebrou barreiras. O jogo serve para quebrar barreiras. Você pode usar vários tipos de jogos. Eu gosto muito de board games, né?
eu tava numa dissertação que eu fui convidado, ela queria falar sobre reciclagem. Aí fez um board game falando sobre reciclagem. Ela fez todo um estudo para saber o que as pessoas entendiam sobre reciclagem. E ela criou um jogo, a Rayane, até a nossa diretora de planejamento e gestão lá do IF, no Mangabeiras, ela criou um jogo de ensinando sobre reciclagem, os 5 R's. A gente foi trabalhando isso na sala com adolescentes e pré-adolescentes, né, de 10 a 13 anos. E ela falou que mudou, se ensinou, mas não foi a única forma. Ele foi mais para você estimular. Hoje em dia a gente tem que pensar mais estimular as pessoas a querer aprender, que meio que as pessoas meio que estão não querendo aprender, elas já têm barreiras. Os jogos de tabuleiro, eles servem, né, os board games, eles servem como uma forma de quebrar essa barreira. Então, assim, eu tenho visto dessa forma. Não dá para falar, eu vou dar todo o meu conteúdo usando jogos, mas eu consigo usar os jogos nem que seja para meramente eu mudar e eles nem aceitarem como professor naquele momento que eu não estou ali para andar neles, que eu não sou ali um líder ou só me obedecendo simplesmente. Quando eles estão jogando, eles estão no meu lado, e eles podem no jogo, por exemplo, eles se sentem de uma forma que eles entendem o respeito, porque, pô, você empatou, você não ganhou, parabéns. A outro momento, quando for dar aula, por incrível que pareça, eles entendem que eu aceitei uma derrota, e eles também têm que aceitar no momento assim, agora não é hora de brincar, não é hora, vamos prestar atenção nisso aqui. Muda as relações do professor pra gente tirar aquela ideia de pedestal, né? Então o jogo de tabuleiro, por incrível que pareça, só para você perder o jogo com os alunos, já faz com que você tenha a pessoa mais, putz, você perdeu, ele aceitou, eu quando eu facilei, eu vou aceitar também. É uma coisa que eu tenho percebido, assim, muda a relação professor-aluno, e para melhor, pelo menos é o que eu tenho. Porque antigamente nós tínhamos, assim, uma didática de ensino onde o professor transcrevia toda a matéria no quadro, você lia no seu livro e entendeu? Não, eu vou explicar de novo. Passava novamente e ficava só nisso. Não tinha aquele contato de realmente fazer o aluno querer receber aquele conteúdo, ser uma coisa divertida, transformar matemática em uma coisa divertida que hoje em dia os professores estão tendo uma facilidade enorme de fazer o conteúdo fluir. E antigamente a gente tinha muita dificuldade com isso. É interessante essa tua fala, né? Porque dentro da docência, o nosso mestre Paulo Freire, né, falecido já, ele chamava muito de educação bancária, né? Que quando a pessoa estava no Natápolis, né, diferente dos seus alunos, então estava ali para depositar o conhecimento na cabeça dos alunos. Então, eu acho que justamente é essa forma, né, de funcionar. Vai entender ou não, ele vai dar mais uma vez, ele não se olha. Não tinha... Não muda a metodologia, não muda a estratégia, não muda a forma que vai abordar aquele conteúdo. Que muitas vezes, gente, a pessoa não é que ela não queira aprender. Ela simplesmente está, naquele momento, da forma que você está passando, ela está com um bloqueio emocional, ela está com um bloqueio, a gente não sabe. O professor, volto a dizer, o professor não tem culpa, o professor não é obrigado a ser psicólogo, a ser tudo. Mas se ele entender, de alguma maneira, criar vínculos, criar interações que facilitem, criar vias de acesso desse aluno ao conhecimento, porque a gente conversa muito em questão de conhecimento, informação, melhor dizendo, conhecimento é depois que a informação já está sendo trabalhada. Mas vamos colocar informação está em qualquer lugar. Eu sempre falo, né, que aqui... Você tem vários meios de receber informação. Toda a informação do mundo está aqui. Se você quiser... Hoje em dia se recebe mais de... O problema é que a gente não está sabendo filtrar, a gente não sabe até que ponto eu vou, até o que eu tenho que fazer com aquela informação. E quando você traz essa ideia, vamos dizer, aí tem, o que um board game pode ajudar? Cara, tem regra. Só o fato dele saber que tem começo, meio e fim, ele já vai entender que existe, sempre tem um início, tem o desenvolvimento com uma finalização. É uma coisa que a gente tem dificuldade, por quê?
Não tô demonizando, nem falando mal das redes sociais, mas as redes sociais não tem começo, meio e fim. Ela só tem. Ela só existe. Ela é um fluxo contínuo. Se você quiser fazer isso, Isso. Existe um fluxo quase que infinito da necessidade de ficar criando conteúdo todos os dias. não, e assim, e é difícil você ficar criando conteúdo ou se expondo, ou sempre vai ter uma exposição que algumas vezes você não está afim de se expor, ou você não está conseguindo conciliar, porque você pode estar num momento difícil da sua vida, e você pega uma rede social que mostra que tem todo mundo bem. Aí você já está ruim, não todo mundo bem, ou melhor dizendo, dizendo que está bem, porque a pessoa tem que lembrar que existem muitos trabalhos aí, mostra aquela uma foto bonita que a pessoa postou em mil para trás. Às vezes tem até os memes das pessoas postando. Vamos tirar uma foto, todo mundo sorri. Aí depois fica todo mundo. Vixe, eu digo, meu Deus do céu. E aí, porque assim, o digital, volto a dizer, não é culpa do digital, mas a forma que nós consumimos o digital, ele é um fluxo contínuo, que ele não tem começo, meio e fim. Para nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de entender isso, porque se a gente acha que isso é o normal, o padrão é uma coisa fluida, que nunca para, e não, a gente tem começo, meio e fim. Os jogos de tabuleiro eu falo que eles são legais, porque 15 minutos vai resolver aquele negócio, começo, meio e fim. Eu posso repetir aquela dosagem? Posso. Posso modificar para um outro estímulo? Posso demorar, em vez de 45, fazer um jogo de 1 hora? Posso. Posso mudar o grupo? Posso. Porque tem começo, meio e fim. Isso, por incrível que pareça, ajuda as pessoas, principalmente quem tem ansiedade. Porque a ansiedade é aquele medo do futuro. Quanto tempo vai demorar? Cara, daqui a 40 minutos vai acabar. Relaxa. Durante 40 minutos você aguenta? Aí a pessoa fala, durante 40 minutos eu aguento. Aí no final, gente, eu tô falando isso porque a gente trabalha, eu falo, eu tô ainda no processo de tratamento da ansiedade. Hoje em dia eu não não uso mais medicamentos. Muito disso eu acredito que seja da forma que eu tô usando, é saber que eu posso ter o controle minimamente, pelo menos durante 40 minutos, eu sei o que vai acontecer. Se eu sei quais são as regras, eu sei como que vai funcionar o mundo daqueles 40 minutos. E aí, daqueles 40 minutos eu não tenho, a pessoa não vai ter crise de ansiedade. Eu já vi alunos com pré-crise, aí de repente eu chamo e não queria participar de jeito nenhum, porque, você não quer vir? Eu falei, você vai demorar 20 minutos. Você consegue 20 minutos ficar aqui comigo? Consigo, 20 minutos eu consigo. Deu 20 minutos, acabou o jogo? Aí você quer sair? Não, você não falou que ia começar um outro? Eu vou começar o outro, mas você tá tranquilo? Eu tô. Começa. Aí de repente quando a gente vai ver, ele passou uma tarde toda tranquilo, bem, e de repente ele fala, eu tenho que ir embora pegar o ônibus, porque o ônibus vai sair daqui a pouquinho. Mas ele não tá mais com ansiedade, ele não tá com medo do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não, você começa a ter previsibilidade. Os jogos de tabuleiro, não tô falando que você vai ganhar ou perder não, tá gente? Ganhar ou perder é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso aí é o menos importante do jogo. O mais importante do jogo é você ter essa ideia, o controle. Você começa a ter pequenos controles. Você tem controle do seu micro tabuleiro, ou você tem controle do tabuleiro, você tem controle de regras, você já tem controle de pequenas coisas. Isso, para quem está em processo de ansiedade, ou um processo de depressão, principalmente quando está chateado, você começa a perceber que é pequenos controles. Mesmo sendo pequeno, já facilita a vida dele. Tem regras, tem tudo que está estabelecido. Isso faz com que a pessoa fique mais tranquila. Tipo quando a pessoa tá jogando, tá concentrada, ela esquece, ela tem um controle maior das suas emoções, ela vai relaxando, porque ela sabe que ela tá num ambiente controlado, que ela vai conseguir controlar no caso, né? Sim. Que ela pode a qualquer momento parar se houver algum erro ou algum problema. Então, já chega a um ponto dela usar ou possivelmente usar os jogos como uma válvula de escape, doutor. O que o senhor acha sobre isso? Na verdade, isso está sendo muito comum. Eu gosto de acompanhar alguns podcasts, alguns programas de board games, e falam, o pessoal que tá com depressão e ansiedade tá indo para os jogos de tabuleiro porque eles começam a ter microcontroles, eles têm controle daquilo ali.
melhor, eles começam a ter interações sociais reais. Ou ele brinca com essa pessoa, quando ele tá lá naquele jogo, eles começam a implicar um ou outro. Uma coisa que ele não fazia antes, porque ele não estava interagindo. Uma outra coisa que eu percebi, principalmente com os jogos de tabuleiro, com adolescentes, tá? Principalmente com adolescentes. Na verdade, eu falo para você, mas com adulto foi a mesma coisa. A pessoa fica chateada, ela chega muitas vezes preocupada em N coisas. Não importa, qualquer coisa que ela preocupada. Aí quando eu falo, ó, vou te apresentar um jogo novo. Mas eu vou aprender. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer teste. Se você não gostar, a gente não joga. Pode ser. Aí eu pego, geralmente eu abro o tabuleiro, aí geralmente a arte é muito bonita. Aí eu pego essas pecinhas aqui, a pessoa vai separando. Conta X cartas pra mim, por favor. A pessoa vai contando X cartas. Agora você vai separar tantas cartas para tantas pessoas. Aí vai separando. Eu agora, vamos só fazer teste. Começa assim, ó. Eu posso ser o primeiro? Aí eu falo, vamos girar essa carta aqui. Aí eu tenho que fazer tal coisa. Aí a pessoa, agora é você. Vai, vamos fazer um teste. Roda. Aí rodou uma vez. Aí roda 2 vezes. Quando a pessoa vai ver, ela já tá no meio do jogo. Aí eu falo, agora eu já fiz o teste. Vamos parar? Não. Parar? Não. Vamos fazer esse jogo. Não é mais divertida. Aí você percebe que a pessoa ela não estava disposta a estar naquele momento inicialmente, mas depois ela começa a perceber que ela pode estar lá e ela vai aprender. Porque o maior medo, eu falo isso principalmente igual com meus pais, minha sogra também, o maior medo deles, pessoas, principalmente acima de 60, 65 anos, eles têm medo de não dar conta. Porque tudo é digital, eles não abrem um tabuleiro, e aí eles falam assim, uai, tá tudo aqui? Não tem que pegar celular? Não. Aí essa, o que eu tenho que fazer? Puxa essa carta aí. Lê mais baixo. O que eu tenho que fazer? Já sabe o que tem que fazer? Sei. Então, vamos tentar. Aí começa a perceber e aí começa a ter interações diferentes, idades, a mesma mesa e todo mundo igual, porque não é um que sabe mais, o outro sabe menos. Geralmente, como está sendo todo mundo introduzido, e mesmo alinhamento, tem crianças de 12 anos, tem horas de 64 anos, e estão ali na mesa, que eles começam a interagir de uma forma igualitária, diferente quando eles estão com o digital. Porque com o digital, a maior parte das vezes, vão ser os jovens, até os seus 12, muito interagindo, e acima de 60 e pouco também está no digital, só que usando o quê? Redes sociais, principalmente o WhatsApp e o Facebook. E só olhando, mas não interagindo muito bem. Eles só estão achando que tem amigos, mas não tem. E eu vejo que quando você joga um jogo de tabuleiro, muda tudo. Eu usei muito isso com meus pais, com a minha sogra. E eu vejo pessoas acima de 60 anos que simplesmente achavam que não gostam de jogos de tabuleiro. Porque nunca jogaram, nunca... Não tiveram a oportunidade de jogar e de aprender. Pois é. Eu percebi isso, que vale muito a pena. Essa parte do jogo de tabuleiro, ele tem essa várias facetas. Melhor, não existe o jogo de tabuleiro. Existem vários. Então você escolhe o que você quer fazer. E isso é terapêutico, né? A fala de Neto e a tua fala agora, né? Já mais apropriada dessas experiências, me lembra também assim, a perspectiva da atuação da psicoterapia, por exemplo. Né? Que a proposta da psicoterapia não é psicoterapeuta, ele entregar uma solução, óbvio, ele está ali, né, com uma abordagem teórica, ele está fundamentado, etc. Mas o princípio de tudo é fazer o acolhimento da pessoa. E olha, fez esse processo, né? Acolheu lá, né, meu lado dos seus pais, né, dos seus sogros e tal. E aí você faz esse acolhimento, você faz o processo de experiência, né? E nesse processo de experiência, a pessoa ela vai se desligando daquelas sensações, que está muito em volta disso, né? Inclusive a ansiedade está muito em volta disso, a depressão também, de sensações, sentimentos que vão rolando, e aí vão gerando pensamentos e tal. E de repente a pessoa ela é separada daquilo como o ato de meditação causa, né? A proposta da meditação é te trazer para o agora, para você sair do passado ou do futuro. Você vir para o agora. E o jogo de tabuleiro
te proporciona isso de uma forma lúdica, né? Porque até mesmo a própria meditação, você pode não ter paciência para simplesmente parar sozinho, né? E parou agora. E aí, de repente, no processo que você tem que ver ali uma figura, que você tem que associar uma interpretação e tal, você, de repente, está envolto daquilo. E é justamente isso, a perspectiva, por exemplo, da hipnoterapia ericksoniana é fazer que, é declarar o seguinte, que o hipnoterapeuta, ele não hipnotiza ninguém. Ele tira as pessoas de hipnoses ruins. E a ansiedade é legal. Lembrando aqui, a hipnoterapia te leva para o teu local protegido. Ter um lugar seguro. Então, o jogo, às vezes, naquele momento, se torna um local seguro para quem está jogando. E bem real, físico. Pois da hipnoterapia, em um momento, você é colocado para ir para o seu local seguro. Que você se sinta bem. E foi o que o doutor fez com seus pais, fez com seus alunos, colocou eles em um local seguro para que eles se distraiam e se concentrem ao mesmo tempo. E percebam, né, que a vida não é só aquilo. Porque a pessoa, né, vem com aquelas demandas de casa, né, problemas e tal, N problemas, N coisa, pode ser familiar, pode ser financeiro, faz parte da N coisa. E aí faz parte da vida, e a pessoa tá colocando foco de que, cara, a vida é uma desgraceira. A vida é pesada. Eu já escutei essa frase. A vida é pesada. Eu escutei essa semana. Eu digo, meu Deus do céu. Nada dá certo pra mim. De repente, você tira essa pessoa de tempo e mostra pra ela assim, certo? E aí? Oh, não. E aí que eu gostei? E aí? E aquele que tava acontecendo contigo? Pô, tu chegou aqui. Rapaz, tá querendo que eu nem lembro? Se não fizer essa pergunta, faz esse teste, né, meu filho? O que você tá sentindo? Pô, eu tô sentindo um bem, certo? E não quero mesmo aquilo que tu tava passando. Rapaz, não foi, rapaz, eu tô acreditando que eu começando a querer fazer isso também. Como você está se sentindo hoje, agora, quer dizer, a gente vai uma das propostas nossas é essa, como você está se sentindo agora. Aí tem vários rostinhos lá, né, como você está se sentindo. Aí depois do projeto, agora. Passam 3 horas de projeto, gente. Tô falando dias, não, gente. É 3 horas. E eu tenho certeza, pelas conversas que a gente tem, que vai ser tudo isso. Eu nem lembro qual era o problema que eu tinha. Já aconteceu. O aluno falou, professor, eu só vou ficar aqui 1 hora, porque amanhã tem prova, e essa prova é muito difícil. Problema. Eu tenho 3 horas aqui com vocês. Vocês ficam o tempo que vocês quiserem. O padrão é 1 hora, de repente fica mais 1, 2. Pessoal, tá até mais tranquilo fazer a prova. Né? Já passou as 3. É muito rápido, voa. Isso é legal. Isso é Quando muito enorme, né? Isso vai ser enorme. Aqueles nós pode ser qualquer coisa. É tudo aquilo que você coloca foco e concentração. E aí o outro vai exigir imaginação, porque também é um outro elemento que concretiza o fenômeno hipnótico. E aí a pessoa vai ter que imaginar, rapaz, fulano vai jogar aquela carta. Ele tá com um cara que tá com aquela carta. E aí você quer antecipar, né? A jogada, você tá usando aí vai o processo de imaginação. E aí você quebra com qualquer processo que esteja te sequestrando. Eu gosto muito desse termo que o psicólogo Daniel Goleman, ele utiliza, né? Ele vai dizer que quando estamos abalados emocionalmente, a gente é sequestrado emocionalmente. Agora a gente está com raiva, tá lembrando tudo, a gente está sequestrado pela raiva, pela tristeza e etc. E aí ele vai dizer que quando você coloca atenção nisso que percebe, porra, tô com raiva, por quê? É de que mesmo? Né? Que quebrou o processo, né? Que era somente de um levante, né? De fazer você se sentir exaltado, e você pensa, peraí, eu tô com raiva de quê? Não, eu lembro que fulano falou disso pra mim. Mas, cara, eu sei que isso não tem nada a ver comigo, eu nem funciono assim, né?
Sim, então é aquilo até que o professor Leandro Bardal hoje vai chamar a atenção, que o aluno disse pra ele, careca. Gente, o que eu vou dizer? Eu sou careca! Não. Tira o que você disse. Sai daqui. Uma ofensa? Não. Gente, veneno só funciona se a gente tomar. E aí esse, cara, se foi um insight pra mim, assim, de que Eu lembro dessa. não falo tô viado e tô mas assim, alguém te chama de alguma coisa e você, mas eu não sou isso. E aí, pra que eu vou me ofender? Diz que uma boa defesa é quando você usa a piada que a pessoa utilizou pra atacar ela mesma. Ah, você é isso. Ah, rapaz, não é que eu sou mesmo? E a gente se viu na arte, lembra? Então você rebate, aí desarma. Simplesmente. Isso é muito importante. Nessa parte, né, esses exames, tudo, mostra muito assim a parte humana nossa, né? Que a gente tem esse medo, né, de estar em lugar errado. O negócio falou assim, você tá outra coisa. Você descobriu que eu sou tão... Pô, gente, não tá errado, não. É uma questão... isso me fala, é interessante. Eu resumo numa palavra. Nós, em sua grande maioria, temos muito medo de sermos vulneráveis. Sim. A vulnerabilidade é um problema. E existe no gênero masculino. A vulnerabilidade é a grande mal da sociedade. Porque o homem que não se permite ser vulnerável em algum momento, ele não vai suportar ser forte. E da mesma forma as mulheres hoje, né? Que as mulheres hoje estão os movimentos que ocorrem, elas estão muito independentes, são muito fortes, e elas já devem ser vulneráveis. E aí elas estão para explodir, aí perder até mesmo. Direitos iguais. Tá bom, então. O cimento tá ali, viu? Foi a prova do concurso da prefeitura. Isso que as pessoas não estão se permitindo ser vulneráveis. E de repente, o board game, assim, te permitir poxa, mas como que eu tô tão fraco? Você, nessa tua fraqueza, vamos jogar. Já tivemos uma experiência muito parecida, muito interessante. Uma aluna simplesmente já chegou, a gente usou um tipo de jogo, ela não foi bem, ela foi muito mal. Ela já tava mal, por outro motivo que eu não sei. Ela foi jogar, aí o jogo, ela foi muito mal. Aí eu só explicou por ela, não, gente, faz parte do jogo. Botei um outro jogo, ela foi muito mal, também era de reações, uma reação motora. E aí eu mudei para um terceiro jogo, eu fui percebendo mais ou menos o estilo da pessoa, fazer um walk and fast, não dá, eu sempre tento conduzindo de acordo com o que eu vou percebendo, né? Vamos parar esse jogo agora, acabou, né? Vamos para esse. E ela foi a primeira. Aí ela chegou pra mim toda feliz, eu tava tão mal hoje, quando eu ganhei aquele jogo, eu percebi que eu podia fazer coisas diferentes, eu ganhei meu dia. Eu também, quando a resposta que você deu, eu também ganhei um dia, porque eu percebi que ela tava mal, não sei o motivo, né, ela estava mal, ela propôs ir à tarde, né, num outro momento de aula, aí participou de um jogo, hein, e as pessoas brincaram com ela, porque não tem problema ganhar ou perder, um de menos, né? Mas ela tava mal por outro motivo, e ela perdeu o jogo. No terceiro jogo ela foi a primeira que ganhou, e as pessoas perceberam que ela era muito boa naquele jogo. E com isso aí, ela ganhou o dia, porque ela pessoa tava tão mal, eu fiquei tão feliz de saber que eu sou boa em alguma coisa. E isso é salutar. A neurocientista Lisa Feldman, ela vai dizer que Eu vou botar. Vocês estão sabendo que eu vou botar coisa aí agora, né? a Lisa ela vai chamar a atenção por um ponto bem interessante. Ela vai replicar tudo aquilo, por exemplo, que a psicanálise fala, tudo aquilo que diversas abordagens utiliza, inclusive que se refere a demandas emocionais, etc. Ela vai dizer que a gente sempre está no agora. E nessa perspectiva, a gente constrói memórias. E aí ela vai tratar justamente o termo, né, que é uma
e aí é a tese dela de reconsolidação da memória. Então a gente reconstitui memórias de uma forma tal até que nunca se descer, porque para ela as memórias são falsas. E nesse processo, Dina, fica surpreendendo. Tem a ver, assim, que a demanda da pessoa, que não deixa de ser real, sim, mas ela tem um tempero próprio da experiência da pessoa. E, de repente, ela pode ter feito uma tempestade em pouca d'água. A gente não sabe, não sei. A pessoa pode intensificar aquela situação, aquela problemática dela. E aí, quando você traz ela de uma atividade, parece que, cara, isso aqui não é uma coisa séria, isso aqui não é uma coisa que trata o meu problema. Mas que problema? Esse problema, até que ponto ele é real? Porque quando você pergunta pra ela, e aí? Poxa, não, eu tô me sentindo ótimo. Como se nada tivesse acontecido, nada tivesse me abalado. Então, onde é que ponto realmente, para Lisa Feldman, existe demanda emocional? Existe uma memória que te sequestra para o sofrimento. E isso é interessante. Então ela é neurocientífica, né? Então ela vai justamente mostrar que não necessariamente a gente precisa tratar, exemplo, um abuso sexual que aconteceu há trocentos anos, da forma como tem que ser em abuso sexual. Quando falo psicoterapeuticamente falando. Pode ser justamente tratando a tal objeto por meio de uma outra ferramenta que, inclusive, não tem nada a ver e que não tem nenhuma conotação, muito menos subliminar a respeito de abuso. Então, o próprio Milton Erickson, que era médico psiquiatra, ele trabalhava os problemas mais fáceis de ele, que não tinha outra com ele. Por exemplo, apareceu um cara pra ele que estava sofrendo disfunção erétil. E aí ele pegou e fazer um relaxamento. O cara, se sentou lá na cadeira, fazer dura, também campanha de boi bem. Pensei besteira. Ok, os olhos, se concentre. Imagine que você está andando na sua cidade e ele é um horário por volta das 16 horas, o sol está ainda brilhando, mas é agradável, o sol não queima a sua pele, você se sente muito bem andando nas ruas, você vê pessoas andando de um canto ao outro, não existe muito movimento. Passa uma brisa sobre você, você percebe a rua onde você mora, você ouve pássaros, e eles têm todo o roteiro, né? Imaginativo pro cara, e o cara foi imaginando e tal, tudo. Terminou, ok. O cara abriu os olhos, ele perguntou como você está se sentindo. Tô bem, ok, vamos fazer o seguinte, próxima semana, me procura, né? A respeito daquela questão que você veio aqui me procurar. E a gente continua o seu processo terapêutico, tá bom? Tá. Aí o cara foi embora. Passou uma semana, não apareceu. Segunda semana não apareceu. Terceira semana não apareceu. Quarta semana não apareceu. Não sei que mês. 10 meses. E o Edson Erickson recebe uma ligação. Alô? Sim, é Dr. Milton. Sim? Vamos ver o que você vai rapaz. Perdão, rapaz. Rapaz, 3 meses atrás tinha que voltar da disfunção erétil. Como é que você tá, meu jovem? Tudo bem com você que já era um idoso, né? O Milton? Não, eu queria dizer que eu não fui muito, porque eu funcionei. Resolveu o problema, não teve que fazer mais nada. Nossa, certo, mulher do filho. Já a gente vai por aqui. Já que eu não tenho olha, essa pessoa que sofreu. Eu fui novo, mas espero feliz, e depois também semana seguinte, semana. É porque às vezes, assim,
nessa temática. Às vezes, o homem em si, ele carrega tanto a carga do trabalho, quanto da família, quanto da necessidade de ser o provedor perfeito, que quando ele chega para se deitar com a esposa, ele simplesmente está exausto psicologicamente. Exaurido mesmo. É isso mesmo. Gente, a gente, né, vai encerrar, eu acho que já tem mais. Tem 1 hora e 15 minutos. Ok, João. Eu queria fazer uma pergunta, assim, acho que vai ser uma pergunta que já finaliza esse processo, aqui, esse processo. Tô falando praticamente. Ele tem que desencarnar esse terapeuta ainda, gente. Porque Doutor Rafael, dessa tua experiência com os jogos de tabuleiro, que inclusive você tem 70 títulos, né, expressivos, investimento, né? Sim. Eu chuto aí, nunca mais de 20 mil reais, uma brincadeira dessa. Eu acho que tem uns jogos aí de uns 1.000 pontos. Não, os meus foram mais em contas. É que eu chamo de jogos em caixinha. Tô em contas nesse mundo ainda. Então, assim, diga aqui pra quem tá nos ouvindo, nos vendo, seleciona aí os 10 melhores board games e as pessoas queiram investir em mim pra... Você até pode botar aquele temático. Gente, ó, esse jogo aqui é ótimo para relações sociais. Esse jogo aqui é ótimo pra quem gosta de ser muito lógico. O jogo aqui, sei lá, você escolhe. Mas assim, 10 games que você vale a pena pra quem, assim, não investe tanto quanto você, porque você dá um projeto pessoal, assim, não é isso. Mas são pessoas que querem realmente se divertir, né? Eu vou falar alguns jogos que eu vejo assim, então... Não vale botar nem War, nem Banco Imobiliário, por favor. Mas trabalha também, né? Eu particularmente não gosto do tempo. Isso, esses dois aí não podem entrar em jogo da vida, não. Não pode. Tá bom, doutor? Olha, por incrível que pareça, o jogo que eu vejo assim que mais agrada as pessoas é o Coup. Ele é um jogo de blefe. É um jogo que ele varia muito de preço, né? Vou colocar na Amazon, né? Mas ela varia aí de 50 e poucos reais a 90 reais. É um jogo ao preço mais ou menos padrão. Um jogo de 90 reais é um jogo de jogo de porte médio. Torno aí. É o Coup. Eu acho que é um jogo que vale a pena. É um jogo que até 10 pessoas, então eu brinco muito que jogos de tabuleiro tem que pensar uma coisa, gente. Jogo de tabuleiro tem um custo, concordo com você. Mas dilui o custo de quantas vezes você joga e com quantas pessoas você joga. Eu sempre brinco, um colega meu falou uma vez pra mim que eu não esqueço até hoje. Ele não bebia, né? Ele não bebe. Aí ele fala assim, cara, quando alguém vai num bar, me chama num bar, vai dividir a conta, não fica menos de 100 reais pra cada um. Aí, eu parei pensar, o jogo custa 300 reais. Se eu levar 3 pessoas lá pra casa e jogar esse jogo uma vez, teoricamente eu já paguei um jogo em um dia. Se eu jogo esse jogo, a gente brinca que o jogo tem que valer 20 reais. É o custo. Você pega o jogo e divide o número de vezes que você jogou. Se ele tem 20 reais, ele já tá pago. Então, vamos pôr um jogo de 100 reais, você jogou 5 vezes esse jogo, ele já tá pago. É o número de saídas. Então, o Coup, eu falo que é um jogo que se paga rapidinho, porque normalmente você pega o Coup, você joga 5, 6 gols numa noite. 10 pessoas, então ele se paga. As pessoas compram o jogo e praticamente já pagam naquela mesma noite jogando. O Coup é um jogo que eu recomendo muito. Aí vem a parte pessoal minha. E Ticket to Ride, porque eu gosto muito, é o jogo de trenzinhos, né? De alocação de trenzinhos, fazer os trenzinhos andar lá e aliar caminhos. E eu vejo pelo meu bar, mas como que eles ficaram encantados pelo jogo. Encanta. Eles ficaram apaixonados com o Ticket to Ride. Principalmente Europa, mas nos Estados Unidos também é muito bom. Aí vem de Dixit, que é um jogo que trabalha o imaginário, que eu acho muito lindo. As cartas são lindas. Só pelo fato daquelas cartas lindas lá, você já fica apaixonado. Parece uma pintura à mão, né? Como Chance, né? O Dixit, ele é perfeito. Aí tem o Catan, é um jogo de recursos, né? De você tem que pensar, eu tenho recursos limitados, como que eu faço para construir a minha verdade? Como que eu faço para ganhar ponto? Trocando, eu acho muito ganho o Catan.
Infelizmente, como eu falei, o autor até morreu, faleceu esse ano. O Catan é um jogo muito bom. A Azul é um jogo simples, que mostra os azulejos de Lisboa. Eu brinco muito aqui em São Luís, que também pode ser os azulejos aqui de São Luís. É o Azul. Um jogo fantástico, um jogo... tem várias versões, né? É um jogo tá também nessa faixa de R$200. Um outro jogo chamado Ubongo. O Ubongo é um jogo de Tetris. Quem gosta de estilo Tetris vai gostar demais de Ubongo. É um jogo que estimula as pessoas gostam muito dele, se sentem muito bem. É um jogo que meus alunos eu tenho jogado e eles têm ficado apaixonados. A Lenda da Princesa é um jogo de R$30 e poucos. É um jogo barato, são poucas cartas, mas ele também tem toda uma interpretação, tudo. Eu gosto bastante dele, A Lenda da Princesa. E também nesse jogo mais barato, e assim, chama Speed Jungle. Também é um jogo novo, assim, chegou relativamente pouco tempo pela Galápagos. Ela é um jogo bem interessante também, deve estar na faixa de uns R$60, R$70. E tem o chamado Micro Macro, a Cidade do Crime, que tem um mapa gigante, de 1 metro, de 110 centímetros por 75. É um mapa gigante, você tem que investigar crimes, e você tem que entender. É um mapa que tem as posições, tanto posição como o tempo. Você vai acompanhando os personagens ao longo do desenho do mapa, você consegue perceber se ele foi antes ou depois do crime que ele cometeu, quem ele cometeu, quem ele cometeu, quais posições olhando o mapa. Pede muito o foco de quem tá jogando, né? Tem que focar ali para não perder a linha do tempo. Ele é cooperativo, é muito legal, porque você junta com as pessoas e você vai tentando resolver aquele crime. Aí são várias missões, por exemplo, a versão principal, né, que é a Cidade do Crime, são 16 missões, 16 crimes que você tem que resolver. Ele é muito bom. Eu acho que eu falei os 10. Se eu não falei os 10, eu vou colocar no 11º, que é um outro jogo que eu gosto demais, também cooperativo, que se chama Pandemic. É um outro jogo fantástico, que você tem que resolver uma pandemia que está acontecendo. E ele foi lançado muito antes da pandemia aqui da Covid-19, mas ele é um jogo fantástico de cooperação, estratégia, raciocínio, onde eu posso fazer da forma mais lógica possível, e cooperação. Você tem que conversar um com o outro para onde eu posso fazer isso de forma eficiente. É muito bom. E muitas vezes você perde, mas mesmo você perdendo, porque a pandemia ganhou, você se diverte muito pensando e cada um dando a sua opinião. Isso que é interessante, cada um com uma habilidade diferente, nem todos têm habilidade diferente. Você trabalha em conjunto. Qual que é melhor? Como eu posso usar melhor a sua habilidade? Aí cada um tem habilidades, personagens com habilidade diferente. E é muito bom, é uma interação muito boa. É isso aí, questão de alguns jogos, né? Depois a gente tem que olhar mais, mas... Então encerra aí. E assim, a gente vai encerrar dizendo que jogos de tabuleiro não são da atualidade. Eles datam até de 2.600 anos antes de Cristo, né? O jogo de Ur, que foi achado na tumba, na Mesopotâmia. E daí em diante foi colocado na sociedade e hoje em dia está sendo utilizado de forma didática, de forma terapêutica, de forma que consiga lidar com o aprendizado infanto-juvenil. Sim. E muito. É interessante isso, é que, por exemplo, a Nintendo, né, que é reconhecida, né, nos diversos games, né, inclusive da época que existia a SEGA e tal, ela do mundo dos games. Era jogo de cartas, tal, a Nintendo. Um jogo de Pokémon, tem também o modo de cartas e tal. É justamente ela voltando a essas origens dela mesma. É interessante. Gente, então o Fluxo Podcast terminou por hoje, mas segue, deixa um like, deixa um comentário
que vamos ter mais e mais conversas com o professor mestre Ednan Baldez, e agradecendo nosso doutor Rafael aqui hoje com essa conversa ótima, maravilhosa, abriu a mente sobre jogos de tabuleiro e aconselho muito que vocês tenham 1, 2, 3 jogos em casa para poder distrair a mente e desligar um pouquinho dessa internet, desse mundo digital que está prejudicando muito as mentes dos nossos jovens. Gente, até lá. Um abração. Abraço, gente. Valeu. Pois pronto, acabou.